Agora, companheiros, para nossa reflexão, a mensagem desta noite é sobre o espírita. Quando nós descobrimos a comunicação entre o mundo material e o espiritual e a aceitamos, quando nós entendemos que ela existe com a nossa vontade ou não, acreditando ou não, quando nós percebemos que ao acreditarmos em alguma coisa superior, inteligente, é mais fácil no dia a dia, apesar de todas as dificuldades. Nós sabemos que não chegamos ainda no nível de entender a própria mensagem cristã em sua plenitude. Nós olhamos a humanidade e quantos se declaram cristãos e, em nome do Cristo, odeiam, matam, destroem, caluniam, descumprem todos os mandamentos de Deus em nome do Cristo. E quando o Mestre foi tão claro conosco, não diga ao teu irmão raca, porque você pagará no conselho e na justiça. Porque os hebreus tinham esse hábito de falar raca, desprezando o irmão e cuspindo no chão, como se ele fosse nada. Jesus condenou até esse ato de desprezo. Imagina então levantar falso testemunho. É o descumprimento de um mandamento. Imagina então a ambição desmedida e cobiça que hoje a humanidade tem. Imagina o sofrimento que nós temos quando escutamos os valores da economia, das ações, da poupança, dos juros, e cobiçamos juros altos, e cobiçamos ações valiosas. Claro, cada um de acordo com a sua capacidade. Carros bonitos, carros possantes, casas majestosas, apartamentos luxuosos, tudo nós cobiçamos e descumprimos um mandamento. E aí, nessa luta que vem de 2000 anos já para nós, com o cristianismo, diga-se, com o evangelho, os espíritas perguntam aos espíritos de luz, nesse intercâmbio entre os dois mundos, o que devemos fazer para progredir rapidamente? E o espírito de luz disse: são 3 coisas importantes. E qual é a primeira? Instruí-vos. E qual é a segunda? Instruí-vos. E qual é a terceira? Instruí-vos. Sem instrução, sem estudo, você não evolui. Ah, espíritas, nós, olhando para o espelho, quantos erros cometidos pela ignorância, pela má fé, pela vaidade, pelo orgulho que nós cometemos descumprindo os mandamentos. Quanto ódio destilamos contra nossos familiares, irmãos, amigos, inimigos, porque não nos instruímos no evangelho, quando Jesus diz: amar ao próximo como a ti mesmo. É uma filosofia de vida, é uma instrução para seguirmos do nosso mestre, é uma obrigação, é um conceito que precisa ser introjetado em nosso interior por nossa vontade, porque só nós abrimos essa válvula. Então nós continuamos ignorantes, tapados, e não entendemos o evangelho, e a nossa arrogância nos cega, e a nosso orgulho nos faz cair em buracos profundos, porque nos cega.
orgulho cegante, arrogância, prepotência, perdição. E um dia nós acordamos e falamos: precisamos evoluir. E olhamos para aqueles que estão diante de nós e o nosso dedo podre vai em direção a todos. Esse é isso, esse é aquilo, aquele é aquilo, aquele é aquilo. Esse rouba, esse peca, esse erra. Essa é isso, essa é aquilo. Porque a nossa ignorância está nos comandando e nos dirigindo. E nós achamos que somos cristãos. Como ser cristão? O que foi que o mestre disse? Tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que estareis fazendo. Mas, mestre, quando foi que eu te maltratei? Quando você não me vestiu, não me atendeu, não me socorreu e vai por aí afora. Eu nunca fiz isso por ti, mestre, ou para ti. Sim, você fez para o meu irmão, e ao fazer pelo meu irmão ou para meu irmão, a mim fizeste. Mas eu o amo, eu quero segui-lo. Não adianta dizer Senhor, Senhor, Senhor. Não te reconheço por seus atos e não pelo que você fala. Ora, o que está acontecendo conosco na atualidade, em pleno século 21? Por que erramos? Por que teimamos? Porque somos mentirosos conosco mesmo, mentimos para nós, nos enganamos e nos sentimos bem com isso, porque a verdade é incômoda e dói em todos nós. Por que será? Porque nós queremos continuar com o prazer material que nos dá o orgulho, que nos dá a vaidade, que nos dá a força, que nos dá a prepotência, a arrogância, nos dá prazer. Humilhar o pequeno, espezinhar o fraco. E quando nos achamos inteligentes, queremos que a nossa inteligência sobrepuje todos os demais. Não somos capazes de entender que outros irmãos também são inteligentes. Não somos capazes de tolerar a beleza dos outros. Nós invejamos. Nós invejamos a riqueza, a beleza, a força. Nós invejamos até a pobreza daquele que sabe viver na pobreza. Então, companheiros, o que nós temos que fazer agora? Reiniciar a nossa instrução imediatamente. E onde está essa instrução? Nos evangelhos, nos livros, nas psicografias publicadas em milhares de livros espíritas. Só Chico psicografou mais de 500. Será então que eu preciso ler todos esses livros? E aí o garoto pergunta para o sábio na antiguidade: o senhor é o mestre? E ele diz: sim, assim me chamam. Então, se o senhor puder me responder em uma palavra, o que devo fazer para alcançar o reino de Deus? Mas eu não quero ler a Bíblia, eu não quero ler o Evangelho, eu não quero nada. Eu não tenho tempo para isso. E o sábio olha para ele e diz: sim, eu tenho a resposta para você. Eu quero uma palavra, ele disse. E o mestre fala: vou te dizer uma das menores palavras. São 3 letras. Ame. Como assim? Ame. E ele pergunta: como? Ame. E os espíritos dizem para nós: instrua-se, instrua-se, instrua-se. Porque é muito difícil ao ignorante ser enganado no amor. Ele pensa que está amando Jesus, está amando um pastor corrupto. Ele pensa que está amando o mestre, está amando um médium
corrompido, confunde o instrumento com o elemento que esse instrumento produz. Deveria ser o amor entre todas as criaturas. E para encerrar essa reflexão, Jesus disse: posso reconhecê-los onde estiverem, apenas pelo muito que se amarem entre si, uns aos outros. Esses serão os meus escolhidos, os meus discípulos. Esses terão as portas do céu abertas. Tá. Mas eu não posso amar um político sujo, eu não posso amar um criminoso, eu não posso amar uma mulher de vida torta. Então você não terá as portas do céu abertas. Você vai continuar no lamaçal da evolução e nem na luminosidade você chegou ainda. Não entende? Instrua-se, ame e venha até mim, diz o Mestre. Então, companheiros, fica aí o convite de reflexão. Cada um sabe de si. Eu posso mentir no centro espírita, eu posso mentir politicamente, eu posso mentir judicialmente, eu posso mentir comercialmente e ninguém perceber. Eu me sinto o esperto, o inteligente, o mais sábio, porém, eu não posso mentir para mim mesmo e não posso mentir no mundo espiritual. Então, fica o convite para que possamos juntos caminhar seguros, com humildade, com serenidade. Não vamos deixar que a inferioridade moral, que nos persegue há milênios, continue a fazer morada em nossos corações e nossas mentes. Vamos limpá-las, porque o Mestre também disse: ninguém coloca água limpa em vaso sujo. Enquanto nosso coração e nossa mente estiverem contaminados por tudo isso, nada de bom será depositado em nós. Seremos apenas transeuntes, mentirosos da evolução e vamos retornar para o lamaçal do mundo espiritual de onde saímos. E não vamos conhecer os jardins, não vamos conhecer as águas puras, não vamos conhecer a verdade, porque estaremos sempre contaminados. Que a esperança, que a luz e a paz possa cair sobre nós, não por nosso mérito, mas pela extrema bondade que o mundo espiritual despeja sobre nós. Com a graça de Deus, que assim seja.